1 Samuel 22, 1 e 2. 2 Samuel 23, 13 a 17. Escuta essa palavra. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 2 Samuel 23, 13 a 17. Versículo 13. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Onde? Caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim, estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber dessa água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. A palavra que eu quero compartilhar com você está diretamente ligado às 2 aparições específicas da expressão caverna de Adulão. Caverna de Adulão é um lugar no deserto, ao norte do deserto do Negueb e ao sul do deserto da Judéia. Aquela região tem muitos desertos. O deserto da Judéia fica para o norte de Jerusalém e o deserto do Negueb fica para o sul de Jerusalém. Caverna de Adulão é uma região de várias cavernas e fica ali por perto da região onde hoje é conhecido, é famosíssimo, chamado Massada. Fica naquela região ali. E Davi fugiu para aquele lugar quando o ministério dele parecia que ia andar e afundou. Para você entender isso, você precisa entender que o ministério de Davi, como guerreiro e como rei, começa quando ele mata o gigante Golias. O ministério de Davi começa quando Golias tomba. E no tombar de Golias começa o ministério de Davi. Então deixa eu te contar uma coisa, abrindo um parêntese que não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas Deus pode querer dizer isso para você. Entenda, quando você pergunta por que Deus deixou o gigante se levantar contra mim, o gigante é a sua chance. Registra isso. A crise é a sua chance. Quando você está no meio de uma crise, você está com uma oportunidade de ouro de fazer o negócio andar. Levantou um gigante, você está feito, está com sorte. Sabe quem fez Davi? Golias. Desculpa te contar, mas foi ali que Davi começa. Mas depende. Porque o mesmo gigante que revelou Davi como herói foi o mesmo gigante que revelou Saul como covarde. Foi o mesmo gigante que revelou os grandes guerreiros de Israel que acompanhavam Saul como covarde. Mesmo gigante. Depende muito de como você reage ao gigante. Chegou o tempo da crise.
Levanta a cabeça, encara a crise. Ela vai servir de escada para você avançar e chegar a níveis muito melhores. Fechei o parêntese porque esse não é o assunto de hoje. O ministério de Davi começa ali, na queda de Golias. Davi se tornou o famoso matador de gigantes. O garotinho. Saul o traz para perto. Jonatas, o filho de Saul, o adota. E eles começam um processo de treinamento com o garoto Davi. E o garoto Davi vai se tornando cada vez mais um guerreiro que tinha fama e que tinha a bênção de Deus na vida dele, as habilidades de Davi. Começa a ficar cada vez maior, até o ponto em que Davi se tornou um verdadeiro ninja. A ponto de quando Saul saía para as batalhas, Davi era o seu escudeiro, estava ao seu redor, ao lado de Saul, nas batalhas. Só que quando eles voltavam das batalhas, as mulheres hebreias iam encontrar o exército cantando. Aí vem Saul com as suas centenas e Davi com os seus milhares. O sentido que as mulheres cantavam é que Davi é 10 vezes melhor do que Saul no campo de batalha. Mas Saul ainda é o rei. Elas não questionavam isso. Saul ficou com ciúme. Eu falei para aquela mulherada, para de tietar Davi, que Saul não vai gostar. Elas não me ouviram. A tietagem que elas fizeram com relação a Davi irritou o coração de Saul. Saul começou a se sentir enciumado. E Saul começou a arquitetar a morte de Davi. Num desses planejamentos de Saul para matar Davi, Davi tem que fugir. E Davi foge do palácio, porque Davi morava no palácio, nas habitações do rei Saul. E Davi tem que fugir sozinho, fugir desarmado. Tudo que Davi tinha construído até ali, parecia que as coisas iam andar, iam deslanchar. Tudo que Davi constrói até ali acaba, e acaba de forma injusta. Porque a razão porque tudo que Davi tem acaba é só porque alguém que pode está com ciúme, alguém que pode está com inveja, alguém que não gosta que a coisa seja assim. E aí a crise se instala. Uma crise colocou Davi no palácio. Outra crise tira Davi do palácio. Registra uma coisa. Tem um outro gigante acontecendo aqui. Quando Saul quer matar Davi, tem um outro gigante. Um outro gigante mais subjetivo. Um outro gigante invisível. E, novamente, Davi tem a postura correta diante do gigante. Sabe, tem gigante que é para você derrubar na pedrada. Tem gigante que é para você fugir. E muita gente estraga tudo, porque ele joga pedrada no que era para fugir e foge do que era para dar pedrada. Você está aí? Mas todo gigante vem para te promover. Saul era um gigante, mas não era para dar pedrada nele, era para fugir. E Davi fugiu. Não troca os gigantes, faz favor. Mas, de novo, Davi está sendo empurrado para o próximo nível do ministério dele, para o próximo nível da carreira dele. Nessa fuga de Davi, do palácio de Saul, ele vai parar na fortaleza, que era o apelido da caverna de Adulão. Eles chamavam aquele lugar de a fortaleza. E lá na caverna de Adulão, Davi está sozinho. Mas ele tem uma harpa. Mas ele tem uma voz. Mas ele tem uma devoção. E lá na caverna, Davi compõe músicas como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi canta para o Senhor lá, sozinho. E enquanto Davi está na caverna de Adulão, sozinho, Deus desperta gente que sentia aliança com ele. Deus desperta gente que não tinha muito a oferecer. Olha o que o texto diz sobre eles. Os que estavam em dificuldade, os endividados, os descontentes, e Davi se tornou o líder deles. Gente perdida na vida, que estava precisando ser pastoreada, foi atrás de Davi. E Davi os recolhe.
400 homens no início. Posteriormente, antes que Davi assumisse o reino, eles vieram a se tornar um exército de 600 homens. Davi os treina. E eles se tornaram um exército de 600 ninjas. Gente com uma habilidade na batalha que era um fenômeno. Alguns deles com o dom de acertar um fio de cabelo a uma distância enorme, usando uma funda. E a habilidade era tão grande que eles conseguiam fazer isso com a mão direita e com a mão esquerda. Mesmo guerreiro. Uma habilidade tão grande que um homem só, que aquele que acertava o cabelo era o que tinha o dom de usar a funda. Mas um deles tinha o dom de usar a lança. Sozinho e só com uma lança, sem escudo, num descampado, no meio de uma plantação de cevada, esse homem sozinho foi cercado por 800 filisteus e ele derrubou os 800. E eu sei, você deve estar pensando, mas isso não é tão difícil fazer. O único lugar onde eu vi fazer isso, além de na Bíblia, foi em Matrix. É natural que um homem habilidoso na batalha consiga vencer um exército grande quando ele está num lugar onde o meio ambiente ajuda. Montanhas, árvores, florestas, onde ele usa o meio ambiente a seu favor, é natural. Não foi o caso desse homem, ele tinha uma lança e estava no descampado. E foi cercado por um exército de 800 homens. Eles o venceu. Como é que eles o venceu? Infelizmente, o texto não deu detalhes. Eu fiquei muito curioso. E se eu tivesse descoberto como foi, eu ia contar para vocês, mas não descobri. Davi treina 600 homens desse naipe, ali na caverna, sem esperança, vivendo um dia de cada vez, sem saber o que será da vida dele. Todo dia, todo santo dia, Davi tinha que fugir um pouquinho, porque Saul o encontrava de um jeito, ele tinha que fugir para o outro. Aí o encontrava no outro, ele tinha que fugir para um. E essa brincadeira de gato e rato, e essa sensação de eu não sei o que será do meu amanhã, acompanhou o Davi como ferramenta de treinamento, de construção dele enquanto indivíduo, até que Saul morreu. E Davi assumiu o reino. E Davi se tornou rei, primeiro de Judá, depois de todo Israel. A segunda vez em que a caverna de Adulão aparece, segundo Samuel, a vida de Davi estava acabando. Tanto Crônicas, que conta essa história, quanto o segundo livro de Samuel, ele conta esse segundo momento, onde eles estão contando dos 600 ninjas que Davi treinou, tinha 30 que eram excepcionais. Entre esses 30 excepcionais, estavam esses bom de pedra, bom de lança, bom de espada. Tinha um que era tão bom de espada, que a espada grudava na mão. Depois que ele estava no meio da luta, ninguém conseguia arrancar a espada da mão dele, nem ele mesmo. A espada grudava na mão. Cada um com um conjunto de habilidade específica. No meio desses, 30 se destacavam. E tanto segundo Samuel, quanto Crônicas, quando chega o final da vida de Davi, quando Davi está à beira de falecer, de passar dessa para melhor, os dois livros contam a história dos 30 valentes treinados por ele. E é no meio da história desses 30 valentes, no final da vida de Davi, é que está uma possível segunda visita à caverna de Adulão. A caverna de Adulão é falada em 1 Samuel 22, e agora no final da vida de Davi, em 2 Samuel 23, aparece de novo a caverna de Adulão. Uma das interpretações dessa aparição, e é a que eu não quero que você acredite hoje, mas uma das interpretações é que o escritor está apenas contando uma história do mesmo tempo. E que, portanto, a segunda aparição da palavra ou da expressão caverna de Adulão é apenas uma referência à primeira referência. Eu quero acreditar que não é. Eu quero acreditar, e essa é a segunda interpretação, que depois que Davi se tornou rei, depois que ele estava governando Israel, depois que ele já estava com a vida dele resolvida, depois que os seus ninjas tinham sido treinados,
Depois disso, Davi voltou à caverna de Adulão. E eu coloquei um tema na minha palavra de hoje, eu coloquei assim, de volta à caverna de Adulão. Porque eu penso que depois de algum tempo, vivendo, crescendo, avançando, Davi volta à caverna de Adulão. E uma das razões, ou algumas razões, que eu tenho para pensar que o escritor, tanto de Samuel quanto de Crônicas, não estava apenas se lembrando do que aconteceu lá atrás, que ele estava realmente fazendo referência a uma outra visita de Davi à caverna de Adulão. Algumas razões são, por exemplo, o respeito que Davi tem desses homens. O final do treinamento de Davi desses homens não foi lá na caverna de Adulão. Ali começou tudo. Davi tem 3 homens que ali na caverna de Adulão saem para buscar água para ele, porque ele suspirou. Mas eles não foram buscar água ali na padaria da esquina. Eles foram buscar água no poço que está na porta de Belém. Mas não era num tempo de paz. Havia 3 guarnições de filisteus guardando a porta de Belém. As chances desses 3 indivíduos entrar num lugar onde tinha 3 guarnições de filisteus e sair dali vivo, era muito perto de 0. Porque eles foram buscar água para Davi naquele lugar. Porque Davi era alguém de extrema admiração para eles. Era um líder pelo qual se vale a pena morrer. Você vai morrer para Davi por quê? Para dar o reino para ele? Não, para dar uma moringa d'água. Pensar que os 3 valentes de Davi já tinham desenvolvido por ele uma admiração e uma leitura do tipo de homem que Davi era, a ponto de aceitar morrer por ele, pensar nisso, me faz perceber que não foi no começo. Tem que ser alguma coisa bem mais adiante, porque ninguém topa morrer por outra pessoa que acabou de conhecer. A gente até que admira quem acabou de conhecer, até que existe amor à primeira vista, até que existe empatia construída à primeira mão, isso existe. Mas ninguém que acabou de conhecer alguém, ninguém que acabou de chegar na caverna vai querer morrer pelo líder. O líder precisa conquistar, precisa mostrar a que veio, precisa deixar que quem está com ele demonstre quem é, e isso leva tempo. Isso me faz pensar que Davi tinha feito uma segunda visita à caverna de Adulão. Outra coisa que me faz perceber que Davi tinha feito uma segunda visita à caverna de Adulão é o momento em que o texto é escrito. Davi já estava no final da vida. E lembrar daquele momento, por parte do escritor, não faria tanto sentido assim. E claro, ainda é possível a primeira ideia. Mas por que eu quero te chamar para a segunda? Porque eu quero te convencer que Davi fez uma segunda visita à caverna de Adulão. Porque eu quero te dar uma razão por que Davi fez a visita à caverna de Adulão. Porque eu quero desafiar você a visitar a sua caverna de Adulão pela segunda vez. Na primeira vez, Davi vai à caverna de Adulão sem nada, desarmado, sem ferramenta, sem bens. E a essa altura, Davi já tinha juntado uma pequena fortuna, mas a pequena fortuna dele ficou lá na mão de Saul. Os guerreiros recebiam despojo no final de cada batalha. E considerando que Davi chegava das batalhas com o grito, aí vem Davi com seus milhares, isso implica que a quantidade de despojo que ele foi juntando no decorrer de uma batalha, outra batalha, era razoável, dava para viver, mas ele não conseguiu levar. Então Davi entra na caverna sem nada, sem dinheiro, sem bem, sem coisa alguma. E ele está lá para ser treinado. Ele está lá para ser construído enquanto homem. Ele está lá para ser preparado. Ele estava começando do zero, do nada. Alguns anos depois, Davi era o rei de Israel. Governou primeiro sobre Judá, depois se tornou rei sobre todo Israel. O garotinho que matou o gigante.
O filho de Jessé, que não era ninguém. O filho de Belém, que não significava nada. A única marca de Belém é ter produzido o rei Davi. Esse garoto se tornou agora o rei de Israel, dando voz de comando para todo Israel. Esse garoto se tornou um ninja nas batalhas. Esse garoto se tornou um grande general de guerra, reconhecido, admirado e seguido por gente que era capaz de dar a vida por ele. Aliás, uma das marcas de um bom líder é ter gente que morre por ele. Porque qualquer um consegue liderar jogando o jogo de interesse. Qualquer um consegue liderar jogando o jogo da recompensa e do castigo. Você me segue, eu te dou o que você quer. Você não me segue, eu te castigo, te tirando o que você não quer que seja tirado de você. Esse jogo de recompensa e castigo é uma ferramenta para liderar e qualquer um lidera com isso. Mas não tem jogo de recompensa e castigo capaz de convencer alguém a dar a vida. Quando um líder consegue ter gente com ele que é capaz de morrer por ele, você tem que tirar o chapéu e dizer: esse cara é bom. Davi chegou nesse nível. Ele está governando. Claro, Davi tem inimigos, tem gente que o odeia, tem gente que não o quer no governo, tem gente que não o quer liderando, tem gente que não o quer como rei, mas tem uma maioria absoluta do povo que o ama, que o reconhece como rei e que quer que ele continue fazendo esse trabalho excelente que ele vem fazendo. Ele está lá no nível alto. E aí, nesse momento em que as coisas estão muito bem, obrigado para Davi, ele reúne seus guerreiros e volta para a caverna de Adulão, volta para a fortaleza. O que ele foi fazer lá? Se o reino está seguro, se a vida está resolvida, se as coisas estão andando bem. Abro um parêntese para dizer para você, se você leu o texto e você achou que Davi não fez uma segunda visita, não tem problema, fique em paz. Você pode discordar de mim e ainda aceitar a conclusão final, porque a conclusão final ainda é verdadeira. Mas vamos comigo na história. Davi volta para a caverna de Adulão, depois de estar com a vida bem resolvida. E a pergunta é, o que o rei e o seu exército de ninjas vão fazer na caverna de Adulão uma segunda vez? Por que Davi volta à caverna de Adulão? Eu consigo pensar numa razão perfeita para Davi voltar para a caverna de Adulão, que é a razão que eu quero recomendar para você. Às vezes, é preciso olhar para trás quando tudo está dando certo, quando tudo está indo muito bem na nossa vida. Às vezes, é preciso olhar para trás e nos lembrar de um tempo em que a gente não tinha nada. Nos lembrar de um tempo em que tudo parecia perdido. Nos lembrar de um tempo em que Deus precisou fazer extraordinários milagres para nos manter vivos, para tirar a gente do buraco onde a gente estava. Às vezes é importante olhar para trás. Por quê? Porque a alma humana tende, infelizmente, a alma humana tende a se consolidar nas posições melhores e se convencer de que chegou àquele lugar por conta própria, pela própria inteligência, pela própria esperteza. A alma humana tende a esquecer de ser grato a Deus, que deu os resultados, e as pessoas que os ajudaram a chegar lá. A alma humana tende a se consolidar nos lugares bons e gostar tanto desses lugares bons que gostar de dizer, eu me coloquei nos lugares altos. Ao que tudo indica, quando você estuda angelologia, que está ligado à demonologia, quando você estuda isso, a princípio parece que foi algo assim que aconteceu no coração de Satanás. Satanás foi colocado por Deus numa determinada posição e ele esqueceu que foi Deus que o colocou lá. E depois de alguns milênios nessa posição, ele começou a gostar demais da posição e pensar, se eu cheguei aqui, eu consigo chegar
mais longe. Se eu vim até esse ponto, eu consigo ir mais longe. Sabe, olhar para trás ajuda a gente a perceber que eu não cheguei até aqui, eu fui colocado aqui. Há um tempo atrás, uma ilustração virou meme na internet, a ideia da tartaruga em cima do poste. Muitos palestrantes, muitas pessoas que estavam defendendo ideias, filósofos, usaram essa ideia, a ideia de uma tartaruga em cima do poste. A ideia por trás disso é, se você encontrar uma tartaruga em cima do poste, você só vai fazer uma pergunta: quem colocou ela lá? E quem vai tirar ela de lá? Pensa numa tartaruga com o casco apoiado no poste e com as 4 patinhas balançando. Imaginou aí? Estou usando a sua mente para projetar uma imagem. Você viu a tartaruga em cima do poste, as patinhas balançando? Como é que ela chegou lá? Alguém colocou ela lá. Mas como é que ela vai sair de lá? Ela não vai sair de lá. Se ninguém tirar, ela não vai sair. Voltar à caverna de Adulão ajuda a gente a olhar para trás e a lembrar que onde quer que eu tenha chegado na vida familiar, na vida financeira, na vida espiritual, na vida profissional, em qualquer área, onde eu cheguei, eu fui colocado lá. Deus usou pessoas para me apoiar, Deus usou ferramentas para operar em mim, Deus usou situações para me colocar lá, mas quando eu já estou onde estou, quando eu já tenho o que tenho, quando eu já sei o que sei, quando eu já posso o que posso, quando eu já consigo o que consigo, eu tendo e a alma humana tende a esquecer de onde veio e quem foi ferramenta para me colocar lá. E aí se instala na alma humana um veneno chamado ingratidão e descontentamento. E por que ingratidão e descontentamento é um veneno? Porque a ingratidão e o descontentamento, ele não só envenena a alma com ansiedade e depressão, como ele abre portais sobrenaturais que permitem as trevas me visitar e trazer destruição para mim. Era disso que Jesus estava falando quando ele disse que aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que Jesus queria dizer quando disse isso em Mateus 25, versículos 29 e 30, o que Jesus queria dizer é que quando você reconhece que tem, o contentamento e a gratidão vai abrir portais sobrenaturais que vai fazer você ser visitado e ganhar mais. Mas quando você não reconhece que tem, quando você prefere olhar e pensar e dizer que não tem nada, o fato de você não ter contentamento e não ter gratidão, o fato de você não ter olhos para aquilo que já tem, vai fazer com que você perca tudo que tem e depois que perde, descobrir que tinha. Os seres humanos normalmente tendem a não valorizar o que tem, eles tendem a valorizar o que não tem. E aí, quando você perde alguém, essa pessoa se torna importante. Quando você perde alguma coisa, essa coisa se torna importante. Quando você perde uma posição, essa posição se torna importante. Jesus estava falando que portais espirituais são abertos. Paulo também estava falando disso, quando ele escreveu na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 10, Paulo diz assim: não murmureis. O que é murmuração? Murmuração é a expressão falada de descontentamento e ingratidão. Pessoas ingratas e pessoas descontentes são pessoas que murmuram. Se você encontra alguém que está sempre murmurando, essa pessoa está vivendo descontentamento e ingratidão. E por causa do descontentamento e da ingratidão, a pessoa murmura. E Paulo diz: não murmureis, porque Israel murmurou e foi atacada pelo anjo destruidor. E não se engane com a palavra anjo. Esse anjo que aparece no texto não é desse lado da força.
É um anjo do outro lado da força. No Apocalipse você nota que Satanás tem anjos. Então tem anjos que é do lado de lá. Quando o anjo destruidor foi citado em 1 Coríntios 10:10, era uma referência. O destruidor dá qualidade para esse anjo. Destruidor implica que esse anjo é um anjo especialista em destruir. Mas o que marca esse anjo destruidor é que ele é atraído especialmente por murmuração. Assim como o novo nome de uma casta antiga que no sincretismo religioso do Brasil se chama pombagira. Esse demônio não é novo, ele é antigo. Ele já foi chamado de Vênus em outras culturas. Mas essa casta, chamada pombagiras, ela tem uma atração especial por pecados sexuais. Tem uma outra casta, chamada destruidor, nomeada por Paulo, 1 Coríntios 10:10. Essa casta, chamada destruidor, ela tem uma atração especial por murmuração. E o que é a murmuração, senão a manifestação de descontentamento e ingratidão? Então, por que é importante voltar à caverna de Adulão? Porque é importante se lembrar dos tempos difíceis, dos tempos em que Deus precisou enviar gente para me socorrer, e gente que eu achava que era pior do que eu, gente que eu não valorizaria se não tivesse na situação que estava. Deus enviou justamente quem eu não esperava para me socorrer, para me ajudar. Mas mais do que isso, Deus foi Deus na minha vida e me levantou e me colocou no lugar onde eu estou hoje. É importante voltar à caverna de Adulão para me lembrar que eu não posso me gabar das bênçãos que eu tenho hoje, porque tudo que eu tenho hoje foi dado a mim. E o que eu terei amanhã vai ser colocado na minha vida do mesmo jeito, com as mesmas ferramentas, com as mesmas formas. Sabe, isso é tão sério, isso é tão importante, que a cultura judaica criou uma festa para trabalhar nisso. Deus chamou Moisés e deu uma festa específica para trabalhar isso no coração de Israel. Uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Inclusive, poucos dias foi comemorado a Festa dos Tabernáculos lá em Jerusalém. A Festa dos Tabernáculos era comemorada uma vez por ano. E na Festa dos Tabernáculos, durante 7 dias, o povo de Israel saía das suas casas, das suas mansões, dos seus palácios e ia para o mato, ia para o quintal, ia para fora de casa e fazia uma cabaninha. Tabernáculos, muitas pessoas linkam com o tabernáculo do deserto, mas a palavra tabernáculos é apenas sukkah no hebraico. É cabana onde o povo morava, cabaninha de morar mesmo. A festa de Sukkot, que é uma referência às sukkahs, as cabaninhas, implica que para festejar isso, o povo, por 7 dias, saía da casa, do conforto, do sofá da sala, da cozinha bem montada, do fogão a gás, todas as comodidades que tem dentro da casa, e eles iam morar no quintal, na cabaninha, mal feita. E por 7 dias, eles iam cozinhar lá, comer lá, viver lá 7 dias. Qual era o objetivo da Festa dos Tabernáculos? Se lembrar que por 40 anos, Deus sustentou esse povo no deserto. No deserto que não tinha planta, que não tinha supermercado, que não tinha cisterna, que não tinha serviço de água, que não tinha serviço de eletricidade, que não tinha internet, não sei como que eles viviam sem internet. Que não tinha celular, que não tinha nada, e eles estavam lá, no meio do deserto. Mais de 1 milhão de pessoas no deserto. Porque você sustentar 5 pessoas no deserto é impossível. Mas sustentar mais de 1 milhão não dá nem para dizer o que é. Mais de 1 milhão. Todo dia, de manhã, chovia comida. Pode mandar o cientista pesquisar lá na nuvem, não tem nada lá. Mas todo dia, chovia uns grãozinhos.
tipo grãozinho de coentro, só que era branquinho da cor do trigo. Eles pegavam aquele grãozinho, levavam para o pilão, socava e fazia farinha. Eles chamavam essa farinha de maná. Essa farinha servia para fazer bolo, fazer farofa, fazer... O povo era criativo, você sabe, né? Fazia de tudo com aquilo. Salgado, doce, mais ou menos, misturava com mel e... Todo dia, de manhã, tinha comida. A água saía de uma rocha, um lugar onde não tinha água antes. Saiu água da rocha. Um dia, o povo disse, estão enjoados de maná, porque o maná é basicamente só energia. Eu acho que não tem proteína nisso. Saudade de comer uma carne assada, sabe? E aí Deus mandou uma nuvem de codorna. Sabe aquele frango em estado de miniatura? Tipo isso. Frango em miniatura, codorna, mandou uma nuvem. O povo enjoou de tanto comer carne, porque eles estavam com desejo. Mas todo dia eles tinham que sair de manhã e ir no deserto buscar o maná que choveu. E todo dia eles iam dormir, todo santo dia. Eles iam dormir sem saber se amanhã ia ter comida. Porque ninguém conseguiu explicar como é que o maná choveu hoje. Então ninguém tem controle sobre o maná chove quando ele quer. Inclusive, no sábado não chovia maná. E aí na sexta-feira chovia o dobro, para cada um pegar a porção de sexta e de sábado. Não tem controle no deserto. No deserto, Deus faz questão que você se lembre que você é dependente, que você não controla a sua própria vida. E aí, você cresce, avança, vai para a terra prometida, e aí você tem uma fazenda de trigo, você tem uma fazenda de uvas, você tem uma fazenda de figos, você tem uma fazenda de tâmaras, você tem comida bonita, linda, bela, vendível, comprável, você tem comida negociável, você tem roupas. Por falar nas roupas, durante o tempo do deserto, ninguém comprou roupa, mas ninguém ficou nu, porque a roupa não gastou por 40 anos, pensa. E além de não gastar, cresceu, porque o indivíduo que sai com 40 anos com um chinelinho desse tamanho, ele é pequenininho, daqui a 40 anos, ele tem 45, e aí o chinelinho dele de 5 anos ainda está lá, no pé dele, não sei como é que isso acontece. 40 anos sendo sustentado, agora tem linho, agora tem roupa, tem lojas, agora está tudo funcionando. Agora, por que eu vou acreditar que eu dependo de Deus? Por que eu não vou acreditar que eu dependo da minha esperteza, da minha capacidade de vender, da minha capacidade de construir, de criar, de preparar, de fazer? Por quê? Se está tudo aqui na minha mão. Se eu sei que esse ano eu plantei, no ano que vem eu vou colher. Se eu sei que eu vendi a prestação, eu vou receber por um ano inteiro, todo mês. Se eu sei que está tudo na minha mão, porque eu vou confiar em Deus. Está tudo comigo. E aí, no início do ano, logo no iniciozinho, logo depois da festa das trombetas, logo depois do dia do perdão, vem a festa das cabanas, Sucote. A festa das cabanas, onde todo mundo para tudo e vai morar em cabana, para lembrar de onde você veio, para lembrar que o que você tem não foi você que fez, para lembrar que tem um poder superior a você controlando seu mundo, para lembrar que você precisa ser grato e você precisa construir contentamento, que você precisa se render ao reconhecimento de que Deus usou outras pessoas para fazer você chegar onde chegou. O reconhecimento de que Deus está sobre você fazendo os milagres que você precisa. Voltar à caverna de Adulão me parece muito razoável para Davi, quando eu penso que Israel tem uma festa das trombetas. Quando eu penso que Israel
anualmente vai morar em tenda de novo, para lembrar que o deserto não mudou, que viver na terra prometida é tão sustento de Deus quanto viver no deserto, que eu tenho na terra prometida tantos recursos quanto eu tinha no deserto. A terra prometida tende a nos fascinar e a fazer a gente achar que agora eu não preciso mais de Deus, porque agora eu já tenho. Abri uma porta, Deus me deu um emprego. Abriu uma porta, eu tenho a minha própria empresa. Abriu uma porta e eu consegui fazer uma poupança. Abriu uma porta e agora eu tenho seguro. Abriu uma porta e agora eu tenho plano de saúde. Abriu uma porta e agora eu tenho alguma coisa no que confiar. Deixa eu te contar, não mudou nada. Você está tão vulnerável, você está tão dependente, você está tão carente, necessitado quanto você estava quando estava lá no deserto. Pastor, mas as coisas mudaram. Então, seja grato. Então, construa contentamento. Então, para de murmurar. Então, para de reclamar. Então, reconheça. Mas registre uma coisa muito importante. Não é natural para a alma humana praticar isso. Desculpa te contar. A alma humana não tende para a gratidão. A alma humana não tende para o contentamento. A alma humana não tende para a humildade, para o reconhecimento. A alma humana tende para a soberba. A alma humana tende para a ingratidão. A alma humana tende para o descontentamento e para a insatisfação. Para a alma humana, bom é o que ela não tem ainda. Eu não tinha nada, eu andava a pé. Eu queria muito. Deus, me dá uma bicicleta. Não quero nada não, Senhor. Olha o chorão. Quero nada não, pode ser uma bicicleta mesmo, tá bom. Aí quando a bicicleta chega, é só o tempo dela chegar. Ele anda um pouquinho e, Senhor, podia ser uma moto, né? Porque, e aí a moto chega. Senhor, a moto, a gente se molha, né? O vento é frio, não é tão fácil, acidente. Eu queria um carro. E aí chega o carro. Senhor, mas o carro ele não é potente. Tá bom, toma um carro potente, mas agora não é alto, eu queria um carro alto. Fique em paz, não tem problema. Não tem nada de errado nisso. Você pode querer mais. Mas você precisa fazer a festa das cabanas. Mas você precisa voltar para a caverna de Adulão, pelo menos uma vezinha por ano, para você lembrar que o que Deus está te dando hoje é muito, 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 muito mais do que você tinha no deserto. Aí você equilibra a sua alma, dá uma ajustadinha nela. Ela cai na real, ela quebranta. Sabe uma das coisas que eu adoro quando eu vejo? Um fenômeno psicológico que eu chamo de ver a avó pela greta. Eu ouvia muito isso na minha infância. Essa expressão, fulano viu a avó pela greta, fulano viu a avó pela greta. Que fenômeno é esse? É a experiência psicológica que o indivíduo vive quando ele passa por um aperto muito grande e parece que ele vai morrer. Parece que ele vai perder tudo. Parece que o cônjuge vai abandoná-lo. Parece que o filho vai morrer. Parece que ele vai perder tudo. Parece que vai ter uma desgraceira na vida dele. Ele sai desse evento. Ele viu a avó pela greta, mas não chegou lá. A avó é aquela pessoa que já morreu. E aí o indivíduo chega perto assim, vê, mas não chega lá. Volta a tempo. Esse fenômeno psicológico, ele tem sido uma bênção na vida de muita gente. Várias pessoas que eu atendi, depois do fenômeno, depois de chegar numa situação em que ele percebe, foi quase morri. Pastor, hoje, eu quase morri. Então, eu queria tomar uma postura na minha vida. Eu adoro isso. Adoro. Porque esse fenômeno psicológico que eu estou chamando de ver a avó pela greta quebra.
abre os olhos, expande os horizontes, faz o indivíduo perceber a besteira que ele está fazendo com a vida dele. Mas deixa eu te contar uma coisa, infelizmente, a maioria de nós não somos premiados com ver a avó pela Greta. A maioria de nós, irmãos, infelizmente, vamos empurrando a nossa vida com a barriga e a gente não vê a avó pela Greta, e aí a gente se convence soberbamente que nós estamos no controle de tudo. E nós só vamos descobrir que estamos colocando nossa vida em risco, que estamos destruindo nossa família, que estamos nos perdendo, quando tudo já está perdido e não tem mais jeito. Sabe, eu costumo dizer para as pessoas que de vez em quando ela devia imaginar perdendo a pessoa que ela mais ama. Por quê? Porque a gente só dá valor quando perde. Então, se você faz uma simulação do perder, você valoriza e não perde. O ver a avó pela Greta é isso. Eu quase perdi. Então eu percebi, gente, eu tenho muito. Mas eu estava tão concentrado no que eu não tenho, que eu não valorizo o que eu tenho. E aí o que eu não tenho está desvalorizado. Eu provavelmente vou estragar tudo mais hoje, mais amanhã. Por isso é importante voltar à caverna de Adulão. De vez em quando, dar uma olhadinha para trás e reconhecer que quem me tirou de onde eu estava foi Deus. Houve um tempo em que as coisas estavam muito complicadas e Deus me tirou de lá. Por que você vai esperar perder tudo que tem para perceber que Deus está te dando muito? Por que você vai esperar perder seu cônjuge para descobrir que ele é importante para você? Por que você vai esperar perder as estruturas que Deus dá para você para então dar valor a isso? Porque você não pode simular. Simular como Davi faz indo na caverna de Adulão, para lembrar de um tempo. Simular como Israel fazia todo ano, na festa dos tabernáculos, para se lembrar de um outro tempo. A festa dos tabernáculos é um memorial para lembrar onde eu estive, onde eu estou hoje. Porque a alma humana tende a não ver isso. Para ela ver, eu vou ter que forçar a barra com ela. Eu vou ter que apertar os botões dela. A alma humana não tende para gratidão e não tende para o contentamento. Você precisa apertar os botões dela e obrigar ela a ser contente e a ser grato. Isso abre os céus e você ganhar abundância. Mas, quanto mais abundância você tiver, mais tendência sua alma terá de confiar em você, de ensoberbecer você. Mas então, você toma a postura da humildade, do reconhecimento, da gratidão. Você toma a postura do contentamento. E por causa disso, porque você tem contentamento e gratidão, você ganha mais. Porque ganhou mais, vai ter mais vontade de ser soberbo. E aí, você vai plantar mais gratidão e mais contentamento. E vai ganhar mais. E por ganhar mais, você vai ter mais vontade de ser soberbo. É assim que funciona até Jesus voltar.